você abrisse comigo a Bíblia hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Exaltado é o nome do Senhor. Você que ainda não se inscreveu no canal do Ministério Deus Vivo, inscreva-se no canal. E a gente precisa de um clique teu apenas, amém? Para que a gente possa ter maior relevância no ministério, no canal, do ministério, no YouTube. E eu quero agradecer também as pessoas que durante a semana usam a sua página no Facebook, no Instagram e compartilham das mensagens. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor. Queridos, nós estamos na fé que nós vamos gerar grandes milagres. Amém? É uma promessa de Deus. É uma promessa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Você já percebeu, ou melhor, sabe quando uma promessa ela é de Deus? Quando você olha para ela e você não tem condição alguma de realizá-la. A promessa, quando ela é de Deus, ela é assim: você não tem condição de realizar, você não tem recurso. É um dos caminhos de você saber se é de Deus ou não. É quando vem aquele frio na barriga, que você olha e fala: meu Senhor, e agora? Aí é um dos caminhos para você reconhecer quando é de Deus ou não. Mas na grande maioria das vezes, hoje o tema dessa noite, na verdade, não é um tema, mas é uma pergunta. Porque todas as vezes que eu converso com pessoas que têm uma promessa de Deus para gerar algo grande, não é surpresa para mim eu ouvir depois da conversa a pessoa dizer assim: pastor, mas como? A mensagem dessa noite é uma pergunta, e a pergunta é: como? Diga comigo, como? Quando você abre a Bíblia em Lucas capítulo 1, você vai encontrar no versículo de número 13 essa fala: mas o anjo disse a Zacarias: não temas, não temas. Versículo de número 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Disse então Zacarias ao anjo o quê? Como saberei isso? Leia comigo agora o versículo de número 34. Disse Maria ao anjo: como se fará isto? Olha aqui para mim, por favor. Esse milagre do capítulo 1 tem algumas coisas interessantes, porque você vai ver o mesmo anjo descendo a duas famílias distintas, que tinham as suas diferenças e as suas semelhanças. Mas esse anjo, ele levou para as mesmas famílias uma promessa em cima de algo impossível. Você que já leu a Bíblia, você vai encontrar a história de Isabel e Zacarias, era um casal. E você vai encontrar a história de José e Maria, que também era um casal. E a palavra do Senhor diz que em Jerusalém, o anjo vai até a casa de Zacarias, aparece para ele no templo e fala para ele assim: olha, a tua oração foi ouvida, e Isabel vai conceber, vai engravidar. E quando ele ouve aquilo, ele sabia que Isabel era estéril. E ele faz a pergunta: tudo bem, ela vai engravidar, mas como? Como? Esse mesmo anjo vai depois na Galileia dos nazireus, da onde Jesus nasceu, e ele vai lá para uma jovem chamada Maria, e também diz que o Espírito Santo iria descer sobre ela, iria envolvê-la, e ela iria engravidar, e ela ia gerar o Salvador do mundo. E quando o anjo falou para ela que ela ia engravidar, o que ela disse, gente? Como? Como?
Então, eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que você tem um impossível, mas você também tem uma promessa. E talvez de tudo que você está ouvindo, você vai ouvir hoje que Deus vai fazer, Ele vai realizar impossíveis, irmão. Você vai gerar, você um dia, presta bem atenção no que eu vou dizer, você vai segurar nas tuas mãos algo glorioso que Deus está colocando para você. E talvez tem pessoas que estão falando, pastor, eu até creio, mas como? É uma coisa importante nós falarmos, irmãos, que ambos foram tomados desse questionamento. Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem promessas, nós temos desejos e muitas vezes a gente fala, tudo bem, mas como será isso? Como que vai acontecer? Como será que Deus vai fazer? Eu queria destacar pelo menos 4 diferenças, porque eles têm muitas qualidades iguais, mas porque às vezes a gente usa algumas diferenças para ser um impedimento para Deus agir. Eu já vi muito disso. As pessoas sabendo que tem algo que precisa realizar, que ela tem um desejo, que ela tem um sonho, mas ela acha que tem algumas coisas que são impedimento para elas. E olhando, irmão, estudando, vendo essa passagem, eu encontrei aqui algumas diferenças que o anjo teve. A primeira diferença, ela é simples até de se ver. O anjo apareceu para Zacarias e o mesmo anjo apareceu para Maria. Ou seja, um era homem e o outro era o quê? Mulher. Eu quero que você entenda, irmão, que o que eu vou falar agora não é uma crise de identidade sexual, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você saiba que Deus não tem problema algum de abençoar tanto um homem quanto abençoar uma mulher. Tem pessoa que às vezes ela está tão esquisitona que ela fala assim, eu acho que eu estou no corpo errado, eu acho que eu devia ser mulher. Ou talvez tenha alguma mulher que fala assim, se eu tivesse nascido homem, talvez as coisas seriam mais fáceis para mim. Porque parece que para o homem é mais... Irmãos, hoje, louvado seja Deus, mas há algum tempo atrás, o mercado corporativo, o mercado de trabalho, era terrível para a mulherada, sim ou não? Era terrível. E algumas até pensavam, se eu fosse homem, a coisa ia ser diferente. E tem homens também, quer dizer, ele fala assim, se eu fosse mulher, as coisas iam ser muito mais fáceis para mim. Eu quero dizer para você, querido, para Deus abençoar você, não tem impedimento algum, você sendo homem, você sendo mulher, Ele vai te abençoar. A segunda diferença que você vai encontrar na Bíblia, é que Zacarias era velho, e Maria era o quê? Uma moça, era uma moça, irmão. A idade de uma pessoa não pode ser um fator limitante para as bênçãos de Deus. Deus pode abençoar um jovenzinho aqui da igreja, como Ele pode abençoar um ancião, e Ele vai abençoar, desde a criança até o mais experiente. Amém? Para você não chegar amanhã e falar assim, ai pastor, já passei dos 40, estou tudo estralando. Não é, irmão, que além de você estar bonito, agora você está crocante. Não deixa, não usa mais isso. Não usa mais. Você vai ver na Bíblia, Jeremias chegou para Deus e falou que ele era muito novo. Eu não passo de uma criança. Aí Deus foi falar com Abraão, Abraão falou, mas eu já estou velho, 75 anos. Foi impedimento, irmão, foi impedimento para Deus abençoar Jeremias? Não. Foi impedimento para Deus abençoar Abraão? Ele vai te abençoar. Sabe por quê? Porque, ouça o que eu vou dizer, você está na melhor idade. A terceira coisa que eles tinham de diferente, o lugar onde eles estavam. Zacarias estava em Jerusalém, a capital, a sede de tudo, o centro de tudo. E Maria em Nazaré, na Galileia dos gentios, num lugar desprezível. Você vai até ouvir que quando alguém vai evangelizar, André e Felipe vai evangelizar, ele fala assim, achamos o Messias. Fala, mas da onde? Lá da Galileia. O que eles falaram, irmão? Mas da Galileia pode sair alguma coisa boa? Gente, não importa o lugar aonde você nasceu, porque eu já vi muito disso, pessoas falando assim, pastor, eu nasci no lugar errado. Gente, eu nasci no Hospital Santa Bárbara, eu queria ter nascido no Sírio-Libanês. Pensou? Se eu tivesse nascido no Albert Einstein. Se eu tivesse nascido em Quebec.
no Canadá, nasci aonde? Santa Bárbara do Oeste. Tem gente que falou, nasci em Capivari, Águas de Lindóia, ó, no Tupi. Não é assim? Irmãos, Deus não tem problema com a geografia para te abençoar. Vai ler biografia de pessoa que venceu na vida. Teve pessoa que saiu de um lugar que não lembrava nada, que não parecia com nada, não lembrava ninguém, e foram para a luta, e Deus abençoou e venceu. Amém? Pensou ter nascido em Nova York, irmão? Ei, Times Square, hein? Estamos juntos em Shalom Now, gente? Beverly Hills? Um conversível? Né, Bia? O Banco Vermelho? Maravilha, hein? Eu quero dizer para você que o lugar onde você nasceu, no lugar onde você está, não é um impedimento para Deus te abençoar. Amém? Eu não sei onde está a sua empresa. Pastor, tem que ter um ponto bom, mas você não tem, Deus vai enviar cliente lá onde você está. Você pode não ter cartão de visita, mas Deus tem os anjos telemarketing. O quê? Eu já vi, irmão. Eu já vi Deus enviar pessoas. Ué, Deus não te trouxe aqui? Às vezes eu vou falar com algumas pessoas e falo assim, pastor, onde que é a catedral lá? Aí a hora que eu conto, é no 31, eu capricho, é no coração do 31 de março. Eu já vi pessoas, irmão, desprezar o lugar. É daqui que vai sair os maiores testemunhos dessa cidade. Porque Deus não tem problema, irmão, de abençoar. Amém? Sim ou não? E a quarta e última diferença que eu vou falar deles eram as suas aspirações. Irmão, as aspirações de um velho é diferente das aspirações de um novo. E você vai encontrar primeiramente, quando o anjo vai falar com Zacarias, ele disse o seguinte, olha, a tua oração foi ouvida. As tuas orações foram ouvidas. E eu vim aqui, eu estou dentro do templo para dizer que Deus ouviu a tua oração e Isabel vai segurar o nenezinho no colo. Era algo que eles já haviam pedindo, eles estavam pedindo. Já Maria, lê a Bíblia, em nenhum momento sequer você vai encontrar Maria fazendo oração e dizendo, eu quero engravidar com 15, 16 anos. Ela não estava pedindo filho não, irmão. Eram aspirações diferentes. Eu não sei, irmão, o que você tem no teu coração, mas eu quero falar que quando Deus quer agir, quando Deus quer agir, Ele não consulta ninguém. Pastor, o que você é? O senhor é calvinista ou o senhor é armeniano? Sabe umas tonteiras de teologia, irmão, que a turma vem? Mas porque os calvinistas, porque os armenianos, Deus quando quer operar, Ele não consulta os calvinistas, Ele não consulta ninguém. Pastor, mas porque João Wesley falou, eu não estou nem aí porque João Wesley falou, eu quero saber o que Deus falou. Você acha que Deus vai consultar alguém, irmão? Ele é Deus, Ele faz, Ele desfaz, Ele refaz, Ele é Deus. Amém, Jesus? Então, talvez eu estou falando com alguém aqui, não importa o seu gênero, Deus vai abençoar homens e mulheres aqui hoje. Não importa se você está novinho, ou se você já é velho, Deus vai te abençoar também. Não importa o lugar onde você mora, não importa o lugar onde você nasceu, não importa a sua posição geográfica, Deus vai te abençoar também. E irmãos, eu não sei quais têm sido as suas aspirações, eu não sei o que você está pedindo em oração, e pode ter certeza de algumas coisas, irmão. Tem muitas coisas que virão na sua vida, que não estava nem nos teus planos, não estava nem nos teus projetos, mas está no projeto de Deus. Mas, para que essa promessa se cumprisse na vida dessas duas famílias, tem algumas semelhanças, irmãos, que tanto Zacarias como Maria tinham, que é importante para a gente ter na nossa vida, se a gente quer gerar o novo de Deus. Tem coisas que são fundamentais nós termos.
E eu vejo que ambos tinham. E a primeira delas, para que eles pudessem vivenciar o impossível, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles, quando eles perguntaram como, teve algumas coisas que Deus viu na vida deles. E a primeira semelhança que ambos tinham, e que se você quer viver o impossível de Deus, a primeira é: você deve ter uma vida de santidade. Diga comigo, irmão, vida de santidade. Vida de santidade. Se você ler Lucas capítulo 1, verso de número 6, está escrito assim, falando de Zacarias: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ambos, tanto ele como Isabel, sua esposa, eles eram justos perante Deus. E o versículo de número 27, por favor, pega aí. Vai dizer assim, ó, acerca de Maria: a uma virgem desposada com um varão. Ela era uma moça virgem, recatada, pura, casta, vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Eu sei que o que eu vou falar agora, é um discurso que para alguns soa meio que fora de moda. Denunciar, eu já vi pastor com medo de denunciar pecado. Irmão, aqui, você pagou ingresso? Pagou ingresso para entrar? Então aguenta. Ei, eu já vi pastor para falar de pecado. Ele fala: Rogério, não é nem que eu queria falar, mas eu tenho que. Ele se justifica para falar do pecado. Irmão, você tem que viver uma vida de santidade. Você quer vivenciar o melhor de Deus? A gente fala aqui contra o pecado. Não é fora de moda, irmão. Ainda hoje, às vezes, mas pastor, em pleno século 21, em pleno século 21, sim, Deus está buscando pessoas que tenham uma vida íntegra e reta, para que Ele possa usar e contar. Sabe que Ele vai encontrar, gente? Pessoas, essa família, eram pessoas piedosas, pessoas íntegras. Eu quero que você faça uma pergunta. Melhor, eu vou fazer uma pergunta. Dê a resposta para você, por favor. Como tem sido? Como está a sua vida aos olhos de Deus? Eu não estou falando como está a tua vida aos olhos do teu marido, aos olhos do teu filho, aos olhos do teu pastor. Não. Como está a tua vida aos olhos de Deus? Porque entendem, irmão, eu tenho ensinado aqui a igreja esses dias que reputação tem a ver com o que os outros pensam a seu respeito. Agora, caráter tem a ver com o que Deus pensa a teu respeito. Quem de fato você é para Deus. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Quem é você? Você se conhece, irmão? Você se conhece? Você sabe quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você não tem ninguém do teu lado e você está com o seu aparelho celular na tua mão? Quem é você? Quem é você quando você vai para uma outra cidade que ninguém te conhece, não está lá o teu pastor, não está lá teu amigo, não está lá ninguém? Quem é você? Quem é você quando você entra no teu carro aqui para ir embora? Quem é você? Isso aí tem a ver, irmãos, com a nossa, viu? Eu não estou falando de religiosidade aqui não, viu? Eu estou falando de integridade. Integridade. Jesus, Ele nos lavou. Porque da porta para dentro é muito fácil. Você sabe quem é você da porta para fora?
Quem é você quando uma pessoa que não é sua esposa canta você? Quem é você? Nós precisamos resgatar. Eu não estou falando de performance. Eu não estou falando aqui de santidade e roupa. Você tem que usar roupa, usar o coque, não rapar o pelo do sobaco. Não estou falando de performance. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de coração. Como que você é? Como que você é? Porque Deus está buscando pessoas com quem Ele possa contar nessa geração. Não chame de santo, irmão, aquilo que Deus falou que é pecado. Por favor, vive uma vida íntegra, uma vida reta. Viva aquela vida que quando alguém chegar e falar assim para você: nossa, ó, como falaram para mim, a sua esposa trabalha lá cercado de médico, né? Eu falei: eu não confio em nenhum deles, mas eu confio na minha esposa. Você está entendendo, pessoal? Porque integridade não é performance. Deus, irmão, nos chamou para ser santo e não esquisito. Tem gente que é esquisita, né? Deixa eu contar uns crentes esquisitos, irmão. Eu fico pensando assim: onde será que o camarada parou a nave dele, hein? Pessoa esquisita, irmão. Hã? Que Deus possa achar, irmão, aqui nessa igreja, aqui, ó, hoje, pessoas retas, pessoas justas, pessoa íntegra, pessoa de caráter. E eu vou dizer uma coisa: e se você é um mau caráter, os seus dias estão contados, você não vai aguentar ficar nessa igreja, porque Deus vai te pegar culto após culto. Ou você se converte e muda, ou vai acontecer com a tua vida o que está em Provérbios 29, você vai ser quebrado sem que haja cura. Não pagou ingresso, né? Deus, Ele só corrige o filho que Ele ama. Irmãos, não tem coisa melhor do que quando você vai conversar com uma pessoa, ela fala assim: tal irmão da sua igreja. Aí você fica falando, você fica até feliz, porque você sabe que ele vai descarregar um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. Mas tem pessoa que lá fora, irmão, ela é conhecida só pelos tombos que ela dá. Nunca o evangelho foi tão envergonhado pelos seus frequentadores como nos dias atuais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Vive uma vida santa, porque você tem um nome a zelar, e não é o teu, é o nome de Jesus. Amém? Vamos viver em santidade. Pedro disse: sede santo, porque eu sou santo. Santidade no falar, santidade no olhar. Irmão, tira a malícia, a maldade do teu coração. Tira o que é mal diante dos teus olhos. A Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que você tem se alimentado? Por favor, igreja. Eu sou de uma época que eu ouvia dizer que quem tinha televisão dentro da sua casa, a televisão era um demônio, era do chifrudo, era do diabo. E eu acabei de crer que é verdade. Podia voltar essa moda, né? Lembra? Que o crente de verdade mesmo não tinha televisão na casa dele. Era proibido ter televisão. E às vezes a gente achava que era antiquado, que era careta, que não tinha nada a ver. Irmãos, o que é que você tem se alimentado? O que é que você tem? A Bíblia diz que somente um tolo se alimenta de lixo. Somente um tolo. Sabe o que eu me admiro, irmão? Que tem pessoas que elas passam a semana toda vendo séries. Eu não sou contra aquele entretenimento, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a pessoa passa um domingão como hoje se alimentando só de porcaria o dia inteiro, se alimentando de porcaria. Depois ela chega num culto de 1h30, ela quer que o pastor faça milagre. Pelo amor do nome do Senhor Jesus, veja o que você está colocando diante dos teus olhos e tenha uma vida reta com Deus. Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém. Ensine o seu filho a ser santo.
Ensine a sua filha a se guardar para um homem com quem ela vai se casar. Ensine o seu filho a se guardar para uma moça que ele vai se casar. Eu ouvi uma conversa de um rapaz, um jovem vindo na igreja. Ai, está difícil, pastor, porque não consigo ficar sem mulher. Fala, landelão do século 21. Você é machão, bonitão? Você é machão? Então casa para ver. Você não é homem? Casa. A Bíblia vai contar a síndrome de Onã. Sabe quem era Onã na Bíblia? Onã foi um jovem que foi punido por Deus, porque a sua cunhada era assim. Onã tinha 2 irmãos, e a sua cunhada se casou com o primeiro irmão dele. E esse irmão, a Bíblia vai dizer que o Senhor o feriu e o matou. E como ele não tinha dado descendência a ela, a lei do levirato dava autoridade para que ela pudesse casar com outro irmão. E ela se casou com outro irmão também. E não sei que por cargas d'água o que aconteceu, que o Senhor também feriu esse e o matou. E ela não teve filhos, então ela tinha que se casar com quem? Com Onã, que era o mais novo. E a Escritura Sagrada vai dizer que Onã se casa com ela, mas quando eles iam ter relação sexual, diz que ele jogava o sêmen no chão. Ele jogava o sêmen no chão. Sabe o que é isso? É aquela geração que ela quer ter prazer, mas não quer ter responsabilidade. Ele queria ali, ele começava as preliminar, mas na hora de finalizar, ele jogava o sêmen no chão, porque ele não queria ter filho, ele não queria comprometimento, mas o prazer ele queria. Essa geração vai ser destruída por Deus. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos só querer o prazer. Tem pessoa que ela só quer o bônus, mas não quer os ônus. É ou não é? Tem pessoa que ela quer o dia 5 e o dia 20, mas não quer acordar o dia 1º, dia 2, dia 3 e assim por diante. Nós não podemos, queridos, só querer o prazer. E tem uma geração de hoje que só quer isso, só quer o prazer. E eu falei para esse jovem, olha, cuidado, porque eu já vi muitas pessoas, uma vida sem volta. E sabe o que é triste? Aí a pessoa vem falar para mim, e está na sua igreja, pastor. Aí eu falo, vamos orar e vamos amar essa vida. Ninguém pega e leva lá para o padre, né? Ó, padre, isso aqui é da sua igreja. Mas para o pastor vem falar, é da sua igreja, pastor. Ser de santo porque eu sou santo, amém, igreja? A segunda coisa que eles tinham, verso de número 13, vai dizer, mas o anjo disse a Zacarias, não tenhas medo. No verso 30, o anjo disse a Maria, então disse ele, o anjo, Maria, não temas. 2 coisas que essa família, que essas famílias tinham, ausência do medo. O Senhor chegou, fez a promessa, mas já falou, não tenha medo. Não tenha medo. E eu tenho certeza que tem pessoas que têm um futuro brilhante, promissor, maravilhoso. E o Senhor te trouxe aqui para falar assim, o medo não vai te paralisar. O medo não vai paralisar a tua vida. Não tenha medo. Não existe algo tão nocivo, queridos, quanto o medo para abortar os planos de Deus na vida de alguém. O medo, ele aparece para segurar a pessoa. E para perceber, sempre que Deus tem algo extraordinário para realizar na vida de uma pessoa, quem chega primeiro? Mas você não vai ser travado e paralisado pelo medo, porque tem algo grandioso para acontecer na tua vida, que está sendo gerado e vai acontecer em nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Você que está me ouvindo na tua casa, não tenha medo. Você sabia que tinha pessoas, irmão, que já era para estar anos-luz, mas anos-luz já era para estar lá na frente. E você pergunta, por que não estão? Você mesmo, pastor, por que eu não estou lá na frente? Por causa do medo. Tem pessoa que não tem filho, sabe por quê, irmão? Porque tem medo de ter filho.
Tem pessoa que não casa, sabe por quê? Porque ele tem medo de casar. Tem pessoa que não tem o seu próprio comércio, sabe por quê? Porque tem medo. Tem pessoas que não estão engajadas no ministério, sabe por quê? Porque tem medo de se envolver com a obra. O medo paralisia, sabe? Tem pessoa, irmão, que não vai nem fazer concurso público. Medo. Irmão, e o medo, a falta de coragem. Gente, amanhã é segundona. Você tem que encarar amanhã, pessoal. Você não pode ter, a segunda-feira não pode ser um bicho papão para você, não. Amém? Você vai começar amanhã com tudo, sem medo de errar. O medo é tão sério. A pessoa covarde, a covardia é uma coisa tão... Porque quando a gente fala de tratar pecados, irmão, presta atenção. Quando a gente fala de tratar pecados, a pessoa vai classificar pecado como prostituição, fumar, beber, matar, isso aqui, ó. Coisas relacionadas à alma. Coisas relacionadas às nossas tomadas de decisões. Levam a consequências trágicas. Quer ver uma coisa para você? Talvez você vai até se assustar com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Apocalipse 21, eu vou abrir aqui minha Bíblia. Apocalipse 21, versículo de número 8. Olha o que diz. Mas, Jesus falando, hein? Mas, quanto aos covardes, tem tradução que fala tímidos, tem tradução que fala medrosos. Timidez, não é aquela pessoa, sabe? Isso aí chama-se caipira. É diferente. É bicho do mato, é grapiúna. É totalmente diferente. A pessoa sem coragem, a pessoa covarde, a pessoa medrosa. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda. Jesus, irmão, ele colocou tudo num balaio só. Ele pegou um balaio e falou assim, ó, eu vou colocar nesse balaio os assassinos, eu vou colocar nesse balaio os fornicadores, os homicidas, aquele que é feiticeiro, que gosta de bater um tamborzinho, e gosta de uma baforadinha, um banhinho de pipoca, gosta, vai. O idólatra, o mentirosinho, o que mais? Os abomináveis, os incrédulos, e os covardes, os medrosos, está tudo no mesmo balaio para queimar no mármore do inferno. Ei, Deus te trouxe aqui para destravar a tua vida. Não tenha medo. Quem é que está contigo, irmão? Quem é que está com o Senhor? Usa a fala de Davi no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele sabia qual era a presença que estava com ele. Eu não sei o que você tem que resolver essa semana. Vai, porque já tem alguém que está indo na tua frente. Ele é contigo. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo do que possa lhe fazer o homem. O Senhor é na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, irmão. Pensa num camarada bom da grana. E esses dias ele foi passear com a esposa. Irmão, um homem que tem dinheiro, mas tem dinheiro com força. Sabe onde ele foi? Serra Negra. Eu falei, irmão, vai para Bora Bora. Ai, sabe o que é, pastor? A minha esposa tem medo de avião. Irmão, o avião foi feito para nós, gente. Eu falo que avião foi feito para crente. Eu quase falei, dá para mim então isso aí, já que ela não quer, dá para mim. Dá para mim que eu vou. Nada contra a Serra Negra, viu, gente? Mas o cara tem condição de correr o mundo. E foi ali.
Porque a mulher tem medo de avião. Manda esse medo para os quintos dos infernos. Vai aproveitar o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Não seja mais, irmão, travado por conta de medo. Mas se não der certo, pastor, e se der certo? Hã? E se der certo? Irmão, não vai dar certo. Já deu certo. Terceira coisa, seja seletivo com as vozes que você vai ouvir. Pegou a visão? Seja seletivo com as vozes que você vai ouvir. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado. Irmão, foi tão interessante que quando Deus falou para Zacarias que a criança ia nascer, ele duvidou tanto que Deus teve que intervir. Sabe o que Deus fez? Você conhece a Bíblia. Zacarias, sua oração foi ouvida, a sua mulher vai ter um filho. Ele fala, não acredito, não é possível. Não, então vou fazer o seguinte para você, vou fazer um favorzão para você. Ele ficou mudo. Chegou em casa Isabel, Shalom. Ele, Você vai querer arroz ou macarrão? Porque a verdade é uma só, meu irmão. Se não for para você falar a palavra de vitória, faz um favor para você mesmo, cale a boca. Fique quieto. É um favor que você vai fazer para você. A Bíblia diz que Deus deixou ele mudo até a bolsa romper e a criança nascer. Diz que ele passou o período da gestação toda escrevendo numa tabuinha. Ele ia falar, escrevia na tabuinha e mostrava para a turma. E a hora que a criança estava nascendo, toda aquela euforia, todo mundo até para alegrar, porque o anjo falou assim, ó, vai nascer e vai se chamar João Batista, a criança. E a hora que a criança nasceu, e todo mundo vai dar o nome de batismo, para alegrar até o pai, falou, não, nós vamos colocar o nome da criança de Zacarias, de homenagem ao pai. E ele, e não, vai chamar Zacarias, né? Lá no cartório, é Zacarias mesmo. Aí Deus abriu a boca dele e falou, não, é João Batista. Mas enquanto não se cumpriu a promessa, ele não pôde nem ouvir a voz negativa dele mesmo. Seja seletivo com o que você ouve. Irmão, você vai encontrar que quando Maria, o anjo começou a falar com ela que ela ia engravidar, e falou, e outra coisa, hein? Eu vou dar uma avalista para você, porque o mesmo Deus que vai operar na tua vida, já operou na vida de Isabel, tua parente. Ela já está alguns meses na sua frente, grávida também, porque eu saí da casa dela há pouco tempo. O versículo 39 de Lucas, você vai encontrar Deus dizendo assim, querido, olha, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, que, e naqueles mesmos dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, que era justamente aonde estava Isabel grávida. Sabe por quê? Porque Maria queria estar perto de quem sonha. Se eu fosse você, meu irmão, eu enxotava. Tem pessoa que não dá mais para você ficar perto dela, irmão, porque ela tem o espírito do Michael Jackson. Só anda para trás. Só para trás. A vida dela é andar para trás. Espírito de caranguejo. Você tem que ser mais seleto, querido, com o que você está ouvindo. Até quando você vai ficar andando com urubu? O urubu só está interessado em carniça. Você é a águia, irmão. Amém? Diga na fé, eu sou águia. O grande problema nosso é que a gente gosta de fazer a pesquisa de opinião pública, né? Deus fala com a gente e a gente vai para alguém e fala, o que você acha? Deus falou, como é que você acha? Irmão, se Deus falou com você, o que eu acho, eu deixo de achar, não tem valor algum.
A não ser que você não saiba se é Deus que falou com você. Mas o que eu já vi de pessoas chegando para mim e falar, para eu, né? Falar assim, ó, pastor, Deus falou comigo assim, dá até os detalhes. É mesmo, irmão? Mas o que o senhor acha? Mas irmão, o que eu vou achar vai... Será que vai ser mais importante do que o que Deus falou? Vai invalidar o que Deus falou? Seja seleto com quem está à tua volta, irmão. Eu vou dizer novamente, fique perto de quem sonha. Fique perto de quem está querendo ir para frente e não para trás. E não para trás. Eu já falei aqui para você, se você for fazer a pesquisa de opinião pública, você vai falar assim, nossa rapaz, Deus falou comigo lá, eu vou empreender, eu vou abrir o meu próprio negócio. A pessoa vai, justo agora? Você viu que a coisa está feia, hein? Você viu que os economistas, eu vou comprar um carro. Ai, que benção, que você fala a marca. Nada tá bom, gente. Quem está entendendo? Cerque-se de pessoas positivas. Cerque-se de pessoas que tenham gratidão. Gratidão é uma marca de quem tem vida vitoriosa. Amém? Quarta coisa, dentro desse texto, desse milagre, irmão, entenda que não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. O que o Senhor está para fazer não tem nada a ver com você, porque quando você olha para você, você vê que você não tem condição alguma, mas é tudo para Ele e por meio dEle, para a glória dEle. Quando você vê na Bíblia uma história de um pastorzinho de ovelha desse tamanhinho, vencendo um gigante, você acha que essa história está ali para exaltar Davi, irmão? Você acha que a história de Davi e Golias está ali na Bíblia por causa de Davi? Não, está ali para mostrar o poder de Deus. Porque Davi falou, tu vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a qual tu tens afrontado. E saiba de uma coisa, hoje eu te mato, arranco a tua cabeça e vou dar para as bestas feras. E Israel vai saber que existe um Deus. Você já leu a história de Elias, no Monte Carmelo, desafiando 850 pais de encosto? Quando ele ora e cai fogo do céu, ele fala, para que Israel saiba que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Quando Josué rodeou as muralhas de Jericó e ela veio abaixo, você acha que era por Josué? Que essa história está ali para exaltar Josué? Não, a glória é e sempre será para Deus. E o que o Senhor está fazendo na tua vida não tem a ver com você, tem a ver com o nome dele ser glorificado na tua existência. O Senhor está entrando na tua história, irmão, porque o nome dele vai ser glorificado. Diga aleluia. O nome dele vai ser glorificado. O que está para acontecer em sua vida, não me leve a mal, querido, mas não tem nada a ver com você, mas tem a ver com ele. Com ele, porque a glória vai ser toda dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero terminar dizendo algo que está forte aqui no meu coração. O que Deus está preparando e o que Deus vai realizar na tua vida é algo glorioso e grandioso. Abra a mão para receber. Diga comigo, o que Deus está para realizar na minha vida é algo grandioso, grandioso. Diga aleluia. Eu vou terminar lendo para vocês aqui o verso 15 e depois nós vamos ler o verso 32, porque quando Deus está falando com Zacarias e Isabel que eles iam ter a criança, no verso 15 ele fala assim, porque João Batista, porque ele será grande. E quando o anjo está falando com Maria e José, no verso 32, disse o quê? E esse será grande. Deus te trouxe aqui, abra tuas mãos.
porque Ele tem algo grande para entregar na sua vida. Não se preocupe como, não se preocupe de que maneira. O como é com Ele, irmão. O como é com Ele. Mas eu tenho certeza que essa noite Deus vai fazer coisa grande na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Fica de pé se você acredita nisso.